Nessa noite, meu Deus, o Senhor preparou o coração dele para que ele pudesse trazer uma palavra. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que o Teu Espírito nos capacita. Eu acredito, meu Deus, que através da mensagem que o Senhor colocou no coração dele, famílias aqui hoje, pessoas aqui hoje serão restauradas. Usa o Teu Filho e tenha liberdade, Senhor, de fazer a Tua vontade nesta noite. Só quem concorda recebe o Senhor aplaudindo Ele bem forte. Amém, querido? Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Vamos já ler logo esses versículos aqui. E logo após os irmãos podem assentar. Mateus, no capítulo 16, o verso 25 em diante. Amém? Mateus 16. Vamos voltar um pouquinho até o 24 também, tá? Versículo 24. Glória a Deus. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Podemos assentar. Pergunte para o seu irmão aí do seu lado: você já negou a si mesmo? Pergunta aí: você já negou a si mesmo? Né? E qual foi a resposta aí? Não ou sim? Amados, nós temos algumas coisas para falar aqui nessa noite a respeito de evangelho, a respeito daquilo que o Senhor Jesus veio cumprir na terra. E o que ele veio cumprir era uma missão que talvez não era para ele, ou não era para ele morrer naquela cruz. A morte de Jesus foi por mim e por você, para que eu e você não fosse levado até aquela cruz, a cruz que ele carregou e foi crucificado. Deus, olhando lá de cima, ele não viu nenhum que poderia suportar o que o filho dele ia suportar. Por isso ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Mas antes dessa morte, Jesus reunindo ali alguns homens, né? Alguns discípulos, alguns seguidores. Na verdade, eram muitos, mas os bem chegados eram 12 discípulos que caminharam com ele e aprenderam, viram os milagres, viram prodígios, viram sinais que o Senhor realizava na terra, a ponto deles ficarem
atônitos, maravilhado com a obra que Jesus realizava na terra. Aonde Jesus chegava, a tristeza saía. Aonde Jesus chegava, a enfermidade não resistia. Cegos eram curados, surdos ouviam, mudos falavam, leprosos eram limpos das suas lepras. E Jesus, com aqueles homens ali, o intuito maior de Jesus, eu vejo assim que não era apenas realizar esses milagres físicos, materiais, mas tinha e tem uma obra além disso tudo. E Jesus ali, ele ensinava os discípulos para que eles também pudessem ensinar a outros e que esse evangelho chegasse até nós, como chegou até mim e até você. E é preciso que eu e você, levamos esse evangelho adiante, para que alcance outros, que vêm após nós, ou até contemporâneos nossos, que alcance as nossas famílias, os nossos entes queridos, esposa, esposos, pais, filhos, netos. Mas o interessante é que Jesus, quando ele, reunido com os discípulos, ele fala uma palavra interessante. Se alguém quiser vir após mim, me negue a si mesmo. E eu te pergunto nessa noite, você já negou a si mesmo? Ou com qual propósito que você já negou a si mesmo? Porque tem pessoas que negam a si mesmo, as suas vontades, os seus prazeres, por coisas que não vão lhe trazer benefício algum, benefício espiritual. Talvez irão trazer benefícios materiais ou financeiros, mas nenhum benefício espiritual. Cabe até uma frase de um sábio, que o homem gasta saúde para adquirir dinheiro e gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então pessoas gastam a sua juventude, o seu tempo, em que era para ser para Deus, em busca de algo que vai trazer prazeres para ele, prazeres momentâneos ou prazeres nessa terra. Quando Jesus fala assim, negue a si mesmo, é porque ele está falando, vocês agora não vão viver para vocês mesmos. Vocês não vão fazer o que vocês querem fazer. Vocês não vão realizar mais a vontade de vocês. Vocês não vão fazer a vontade da carne. Mas vocês agora
vão fazer a vontade do Espírito. Negar a si mesmo implica em várias coisas. Negar a si mesmo é quando eu tenho um domínio próprio na minha vida. É quando você consegue se dominar. Isso é negar a si mesmo. Quando aquela pessoa chega para te ofender, para te caluniar, e você não responde à altura dela. Você mostra a face de Jesus, mostra o outro lado, né? Você vai com a palavra branda, você vai com a palavra que vai trazer transformação. Isso é negar a si mesmo. É quando a esposa convida o marido para vir à igreja e ele às vezes não quer, não entendeu ainda o propósito de Deus. Você não vai esbravejar, você não vai suscitar-lhe um furor, você vai abençoá-lo e vai caminhar para a casa de Deus, entendendo que aquela vida está nas mãos do Senhor. Negar a si mesmo é quando você abandona os seus prazeres carnais para agradar a Deus, não para agradar o homem. O homem, ele não te vê lá na sua casa, no seu quarto, na sua faculdade, no seu trabalho. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E quando você entende isso, que você está sendo filmado pelo Senhor, aí você procura agradar aquele que um dia te resgatou do pecado. Negar a si mesmo fala também de como você se portar diante da sociedade. Eu não faço mais a vontade da minha carne. Eu não faço mais a vontade dos prazeres, mas eu vivo para agradar a Jesus Cristo. Eu vivo para agradar a Deus. Isso é negar a si mesmo. Os seus prazeres não estão mais nesse mundo. A sua vida não é mais agradada através das coisas desse mundo. Porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Tem hora que eu até pergunto assim, eu fiz uma pergunta um dia desse, porque meu pai está enfermo, está na UTI, né, já tem uns 23 dias, né? 23 dias está na UTI. Aí eu estava fazendo uma pergunta para mim mesmo. Será qual é o objetivo disso tudo? Nós nascemos com dores. Vivemos uma vida aqui de luta, de labuta. Não é fácil. Não é fácil quando você vai nascer os dentes, quando você é bebê, né? A gente sabe porque temos 2 crianças. Vacinas. Uma criança enfrentar uma vacina, a gente sabe que é difícil, né? Mas é necessário, porque o mundo é cheio de bactérias, de coisas que... Aí eu fico pensando assim, qual é o objetivo de tudo isso? Meu pai está lá agora, né? Um homem muito bom, tudo mais, criou os filhos, dando exemplo, né? E hoje está lá naquela UTI, está desfigurado. A nossa fé é em Deus, porque ali ele está vivendo
pelos aparelhos, né? Respirador e tudo mais. Mas a Bíblia fala que enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? E eu creio no poder do Senhor e que Deus faça a vontade dele, né? Mas eu fico pensando assim, qual será o objetivo de tudo isso? Claro que Deus tem um propósito em tudo. Ele não nos colocou nesse mundo para nós vivermos aí como um verme, né? Essa não é a vontade do Senhor. Mas, queridos, Deus, Ele requer algo de nós, né? Ele requer algo de nós. A vida sem Deus, querido, é muito difícil. Nós vemos aí muitas pessoas sem Deus aí sofrendo, buscando realizar ou satisfazer os seus prazeres em coisas materiais, coisas terrenas. Talvez um copo de cachaça, talvez um cigarro de maconha, talvez um punhado de cocaína, né? Na prostituição, no adultério, a gente vê isso. O mundo verdadeiramente está corrompido. É difícil viver nesse mundo. Mas Jesus, Ele veio, queridos, foi para nós termos uma esperança. E Ele veio nos garantir essa esperança na cruz, né? A morte de Jesus foi para que eu e você tivéssemos vida. E quando Ele fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro nós temos que negar. Segundo, nós precisamos tomar a cruz. Muitas pessoas, eles falam assim que a minha cruz, mulher, né? A minha cruz é o meu marido alcoólatra. Ô cruz que eu tenho que carregar. Outros falam assim, a minha cruz é trabalhar num ambiente aonde ninguém ali é evangélico, e ali eu escuto músicas mundanas, ali eu escuto piadas indecentes, imorais. Ô cruz que eu tenho que carregar. Então eles pensam que a cruz deles são as circunstâncias da vida, né? A minha cruz é o meu filho que se envolveu com as drogas. Querido, isso não é cruz. Isso são circunstâncias que às vezes sobrevêm sobre nós para nós mostrar verdadeiramente que nós estamos carregando a cruz, né? É nessas situações adversas da vida que eu e você vamos mostrar a cruz que nós carregamos. Se o seu esposo é um alcoólatra, essa não é a sua cruz. Mas a sua cruz é fazer com que ele chegue aos pés de Jesus. A sua cruz é fazer com que ele esteja transformado, resgatado, liberto pelo sangue de Jesus. E a cruz que eu vou te falar nessa noite, que você deve carregar, é um exemplo de vida. É o seu testemunho de vida. Você tem que mostrar que você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem que mostrar que você serve um Deus que abre mão do seu filho para morrer por ti, pelo seu esposo. Mãe, a sua cruz não é o seu filho que envolveu com as drogas. A sua cruz é mostrar Jesus para ele, através do jejum, da oração, da santificação, da transformação, da libertação que Jesus fez na sua vida, para que ele também possa ser alcançado por essa libertação. A sua cruz, lá no seu trabalho, não é os seus colegas imorais.
Lá é um lugar que Deus permitiu que você fosse, mas você é a luz, e aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Nós não podemos agora nos ofuscar em meio às trevas. Nós não podemos agora nos apagar, né? Nos fechar no nosso mundinho, ali na nossa cadeira, talvez no nosso computador ali no trabalho, e não mostrar que carregamos a cruz. Aquelas pessoas lá, elas precisam de ouvir de Jesus, elas precisam do seu convite para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus e serem libertas. Então, isso não é a cruz, ou isso não é o problema que você passa nessa vida, não é a cruz. A cruz, ela se revela nas suas atitudes perante os problemas dessa vida. Alguém está me entendendo aí? Negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, né? E aqui fala mais. (16, 25). Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que proveito tem você ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A Bíblia conta a história de um homem que, um agricultor, e no tempo da colheita ele notou que os seus celeiros não iam suportar tamanha colheita que ele tinha para colher. E aquele homem, imediatamente, ele mandou que os seus servos derrubassem todos os galpões ali e construíssem outros maiores. E assim aquele homem fez, né? Construiu, colheu e guardou tudo naqueles galpões. E depois que estava tudo guardado, protegido do sol, da chuva, ele falou assim: ó minha alma, agora tens em depósito. E Deus falou assim para ele: louco, o que tens preparado? Para quem será? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Então ele gastou tempo, né? Essa palavra que nos mostra que ele gastou muito tempo para guardar muitas coisas materiais. Com a finalidade de não lhe faltar nada nessa terra. Mas eu e você não sabemos, querido, o que está reservado para nós. A Bíblia fala que nós não podemos medir, né, um palmo da nossa vida, acrescentar um palmo da nossa vida. E aquele homem morreu, sem contudo aproveitar daquilo que ele tinha adquirido. E quantas pessoas não vivem desse jeito, nesse mundo? Buscando, queridos, coisas terrenas. É pecado? Não. Nós precisamos de trabalhar, né?
Quem mandou a Eva ir pecar e induzir Adão ao pecado também? A culpa foi da Eva, não foi? Não? De quem? Foi do Adão mesmo, porque o Adão é que tinha recebido a palavra do Senhor, né? E ele devia estar cuidando da esposa dele, deixou ela conversando com a cobra lá, então a culpa foi dele. Mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos correr atrás, nós precisamos estudar, nós precisamos concluir uma faculdade, né? Mas o que eu quero falar, que isso não é pecado, o que eu quero falar, queridos, que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas o Senhor acrescenta em nossas vidas, né? Buscar ao Senhor, querido, é você ter o Senhor dentro de você. Não importa se você está orando de joelho, em pé, deitado, entendeu? Às vezes você sai de manhã, alguém da sua casa olha assim, ixi, mas fulano nem ora. Mas é ter Deus dentro de você. Você fala com o Senhor o tempo todo. A hora que eu falo mais com Deus, querido, é quando eu estou naquela moto. Mas eu falo com o Senhor o tempo todo, e canto, hino de louvor. E eu vejo toda hora o Senhor me livrando de alguma coisa, de algum acidente. Às vezes, um dia desse acidente tem uma criança ali, mas não aconteceu nada com ela nem comigo. Eu estou descendo uma avenida e ela pegou, soltou do braço da avó dela e atravessou a rua correndo de uma vez. Ou hora boa para mim orar, falar com Deus, é quando eu estou naquela moto. Porque a gente vê, querido, que o perigo ele está nos rondando o tempo inteiro, né? Então, queridos, nós precisamos a cada dia entender que precisamos negar nós mesmos. Tomar a nossa cruz. Mas Jesus já levou a cruz. Ele levou uma cruz que era minha e sua. Ele levou ela para nos dar exemplo. E eu e você temos a cruz para carregar. E essa cruz ela será refletida na sua vida através daquilo que você irá fazer todos os dias da sua vida. Essa cruz vai refletir quando as pessoas verdadeiramente verem Jesus na sua vida. É quando vidas serão transformadas por causa de você. É quando vidas serão libertas por sua causa. Não podemos nos ocultar. E Jesus falou assim ainda: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim do Evangelho, achá-la-á. Existe um programa de televisão, acho que é no 4, não sei se é esse mesmo, Medida Certa, né? Onde eles convocam um monte de pessoas acima do peso, né? Pessoas famosas, às vezes pessoas famosas, teve até no Fantástico, o Ronaldinho, uma época aí. Nos Estados Unidos também tem esse programa. E eles levam essas pessoas para esse programa com um objetivo. E qual o objetivo? Deles perderem pesos, né? E ali, claro que tem uma promessa para eles, o ganhador, o vencedor, ele vai ser premiado, ele vai ganhar algo, né? E as pessoas são motivadas a isso. Primeiramente, vai estar na mídia, na televisão, né? Ainda que sejam famosos, mas às vezes vão para lá para ficar na mídia. O segundo, porque vai receber algo em troca. E o terceiro, eu acredito que é porque vai fazer bem para eles, né? Perder peso. Estou acima do peso, eu vou perder peso, vou ter toda a assistência, né, as dicas para me perder peso. Quem não vai querer? Até eu queria,
Perder primeiro a barriga, né? Até que o resto tá bom, mas a barriguinha tá crescendo. Tá igual do pastor Júnior já. Mas assim, eles vão ali, queridos, para perder algo, no intuito de ganhar alguma coisa. Não é verdade? Eles vão, eu vou perder peso, eu vou me esforçar aqui, eu vou fazer exercício, eu vou reduzir a minha alimentação, eu vou comer menos, que é uma coisa que os gordinhos gostam muito, igual eu também gosto demais, entendeu? E eles vão ali nesse intuito de perder para ganhar alguma coisa. E isso é a vida cristã, queridos. Para nós ganharmos alguma coisa, nós precisamos perder algo. Para eu e você ter alguma coisa em depósito, né, no céu. Não conseguiu não, Josimiel, a música? Pode falar baixinho aí, rapaz. Para nós termos em depósito no céu, no espiritual, queridos, nós precisamos perder, talvez no material. Nós não vamos fazer mais a nossa vontade. Aquilo que agrada a mim, eu não vou fazer mais, mas eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. O tempo de estar na igreja, querido, é o tempo de eu estar na igreja, adorando meu Deus, né? O tempo de eu ir pregar para alguém, é o tempo de eu ir pregar para alguém. O tempo de eu fazer a minha célula, né? De eu reunir com alguém, de eu pregar a palavra para alguém, de eu fazer uma bondade, uma caridade para alguém, de eu expressar o meu amor pelos outros, eu tenho que fazer. E às vezes nós perdemos com isso, né? Às vezes pessoas perdem com isso. Pensa bem, você trabalhou o dia todo, aí você sai chega na sua casa, toma um banho ali, aí quando você deita naquele sofá seu, né? Não fala nem sentar, você deita logo no sofá, na sua cama ali, você fala, tanto que eu queria ficar aqui, né? Tanto que eu gostaria de ficar aqui mais um pouquinho, mas eu tenho que ir ali, eu tenho que levar a palavra para o meu irmão está precisando de uma palavra, eu tenho que ir ali orar por aquela família que está precisando de uma oração, né? Eu tenho que ir lá na igreja hoje, o pastor convocou todos nós para estarmos na igreja, eu tenho que ir lá. Tem dia que eu chego assim lá em casa, irmãos, eu creio que com vocês também não é diferente. Talvez nós estamos perdendo um momento de descanso do físico, mas nós estamos ganhando muito no reino do Espírito. Eu quero te falar, querido, que aquilo que você faz para Deus não é em vão. Saiba que Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você fizer para a obra do Senhor, saiba que as mãos do Senhor estão estendidas sobre ti, para te abençoar o tempo todo. A obra é dele, ele nos comissionou a fazê-la na terra, mas a recompensa vem das mãos dele. E ali o Senhor está te dando livramento. Quando você está fazendo a obra dele, ele está trazendo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, livramentos. Ele está aumentando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está trazendo sobre ti a alegria com seus pais, a alegria com seus filhos, né? Os seus filhos vão andar por caminhos que você anda, caminhos que vão trazer prosperidade espiritual, material, financeira sobre eles, porque você abriu mão da sua vida para cumprir a vontade do Senhor.
Deus, ele vai dar livramento, vai repreender as enfermidades dentro do seu lar, porque é promessa do Senhor. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Tudo aquilo, eu não vou falar tudo aquilo que você quer, não. Tudo aquilo que ele achar de necessário na sua vida, o Senhor vai acrescentar. Existem percas, queridos. Nós precisamos renunciar para agradar o Senhor. Nós devemos renunciar a muitas coisas. Existem percas que às vezes o Senhor vai tirar de você algo que naquele momento você fala assim: nossa, mas eu estou servindo ao Senhor e perdi isso. Mas o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece a sua vida. E às vezes o Senhor está te dando um livramento de algo, está tirando de você. Talvez é uma perca momentânea, que na hora certa aquilo volta para as suas mãos. E existem percas definitivas também, né? Exemplo, a morte mesmo. O Senhor tem esse poder. Às vezes pessoas que estão conspirando contra você, contra a sua família. E Deus tira. Nós temos que entender uma coisa, queridos. Nós precisamos aceitar aquilo que é de Deus para nossas vidas. Reconhecer que eu aceitei a Cristo, a minha vida é dele, então ela é conduzida por Ele. Eu não conduzo mais a minha vida. Como eu falei, meu pai está ali, mas eu e minhas irmãs sempre falam que Deus faça a vontade dele. Nós não sabemos nada. Eu sei uma coisa, que por mim meu pai já confessou a Cristo. Então eu estou tranquilo em relação a isso. Mas nós precisamos, queridos, negar nós mesmos, tomar nossa cruz, seguir ao Senhor. Pedro, querido, perguntou a Jesus: mestre, tudo nós deixamos casa, pais, mães, filhos, e o que teremos com isso? Jesus falou assim para ele: olha, terá nessa vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. E talvez hoje Jesus não está pedindo para você abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua casa. Mas Ele quer, Ele precisa, e nós precisamos de tomar a nossa cruz, de pregar, querido, esse evangelho de salvação. Evangelho significa boas novas, né? Levar essa palavra do Senhor a outras pessoas que precisam. Entes queridos nossos, familiares que precisam de ouvir de Jesus. O Senhor te levantou, te comissionou, foi para isso, foi para que você pregue para eles. E não apenas pregar, queridos, é tomar a cruz, é fazer a diferença. A cruz, como eu falei, é o testemunho, é a mudança de vida, é a transformação, é não parar em meio às dificuldades. O exemplo de um homem que tomou a sua cruz e não negou. Filipenses 3:7. Um homem que conheceu muito da lei,
era perseguidor da igreja. Tem que colocar lá, gente meu? Isso é o apóstolo Paulo, querido, Filipenses 3, no versículo 7. Ele diz assim, ó, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Então todo o conhecimento que ele teve, que ele adquiriu ao longo da sua vida, toda a sabedoria, toda a ciência, a religião que ele pregava, né? A circuncisão, que ele foi circuncidado ao 8º dia, tudo isso o apóstolo Paulo teve como esterco, como cocô mesmo, por amor a Cristo Jesus. Isso é que o Senhor quer de mim e de você. É que nós entendemos que essa cruz, ela vai fazer a diferença em nossas vidas. Ela vai nos levar em lugares mais altos, né? Talvez você carregue a sua cruz e você não entende ainda, mas carregue ela. Leve essa cruz. Já viram aquele vídeo das pessoas carregando a cruz? E um achava a sua cruz muito pesada, ele ia cortando a cruz ao longo da estrada, ia cortando. Aí quando chega em determinado lugar, tinha um abismo. E a cruz era a ponte para eles passarem. E aquele que foi diminuindo a sua cruz, ele não conseguiu atravessar esse abismo. E os outros que levou até o fim, todos eles passaram. Isso fala também, queridos, de crentes que vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem uma história também de um jovem que estava em cima de um muro. E ali ele andando, caminhando em cima daquele muro. E Jesus de um lado falava assim: filho, desce daí. E ele: não, desce não. E Jesus falava: filho, desce daí. E ele andando, caminhando em cima daquele muro. E ele olhou para o outro lado, o diabo, o outro lado do muro. E o diabo não falava nada. E Jesus chamava ele para descer do muro. Aí, em determinado tempo, ele falou assim: olhou para o diabo e falou assim: por que que ele está me chamando para sair de cima do muro e você não chama? E o diabo simplesmente falou para ele assim: ó, porque o muro é meu. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, né? Está ouvindo a palavra, já ouviu umas 300 palavras ou mais, e continua fazendo as coisas que desagradam ao Senhor, fazendo tudo errado e achando, né, que está tudo bem. E o diabo está tranquilo em relação a essas pessoas, porque o muro é dele. Então que nós possamos carregar a nossa cruz com integridade, com santidade, mostrando diferença em nossas vidas a cada dia, para que mais pessoas, através de nós, possam ser conquistadas para esse evangelho tão maravilhoso, que é o evangelho das boas novas. É anunciar, querido, a palavra do Senhor.
para que venha ter mudança, não na nossa vida apenas, mas na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e até os confins da terra, né? Você é uma luz que faz a diferença. Não deixe essa luz apagar de dentro de você. Faz com que essa luz possa a cada dia alcançar mais e mais pessoas que estão nas trevas. Amém, queridos? Eu quero te convidar nessa hora a ficar de pé, vamos orar. E eu quero convidar as famílias aqui na frente. Você que tem familiar, você vem aqui na frente com seus familiares. Vamos estar orando pelas famílias, né? Abençoando as famílias, declarando a vitória, a bênção sobre cada um de vocês. Pode vir. Os familiares. Quem quiser vir, irmão, talvez você não está seu irmão, seu pai, sua mãe aí, um familiar seu, mas eu sou assim, eu gosto sempre de receber oração. Oração é uma coisa que eu não rejeito, porque a oração ela move a mão de Deus. A oração ela traz transformação, ela traz cura, libertação. Então, se você quiser vir à frente aqui, pode vir. Eu quero chamar os irmãos aí também para me ajudar a orar. Os diáconos aí. Pode pôr a música mais alta um pouquinho. E que você possa orar nessa noite. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe. Ele te conhece. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Comece a orar. Fala com o Papai do Céu. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, Deus, nós queremos, ó Pai, render graça a Ti, ó Pai. Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Te louvando, bendizendo o Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nós queremos Te agradecer, meu Pai, por cada família, meu Pai, por cada familiar que se encontra aqui nessa noite. Deus querido, Pai amado, que eles possam a cada dia entender, ó Pai, Deus, que há uma cruz, ó Deus, que eles têm que carregar, que eles precisam carregar, e essa cruz é que vai fazer a diferença, Papai, na vida deles. Deus querido, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai. Deus querido, na vida espiritual, Senhor, na vida material, financeira, conjugal, nos relacionamentos, familiar, Deus. Eu repreendo nessa hora, Deus,